Olá pessoal, da disciplina de desenho técnico. Vamos para mais uma aula, aula de número 12. Nesta aula eu vou procurar ensinar para todos vocês o comando, ou os comandos, né? Deslocamento, esticar e escala. E onde estão os comandos onde estão localizados os ícones desses comandos? Então esses comandos estão localizados, né, na aba padrão, no grupo de botões modificar, e neste botão onde eu estou apontando com o mouse é o botão deslocamento. Em seguida nós vamos aprender o botão esticar, em seguida o botão escala. Nós temos mais informações, né? Eu passei para vocês na apostila o item deslocamento. Então o item deslocamento está descrito, né, no item 6.9, onde a função deste comando no AutoCAD é criar, vamos dizer, linhas, né, objetos paralelos. Nós vamos traçar linhas paralelas, tá, desde o original. Então o objetivo é criar linhas paralelas. Então o botão eu já disse para vocês, e o comando é digitar na linha de comando deslocamento. Tem o exercício 25, exercício 25 letra B, em seguida o comando esticar, que o objetivo é prolongar o objeto selecionado, e o terceiro, que é o item 6.11 na aula de hoje, é o comando escala. Então vamos lá, tá? Vamos no AutoCAD para ver como eles funcionam. Então o item deslocamentos, vou traçar aqui para vocês, né? Vamos traçar aqui, eu vou ativar o comando ortogonal, vou traçar aqui uma linha de 30, ok? Confirmar aqui para vocês que ela tem 30 unidades de comprimento e necessito traçar 5 linhas paralelas a essa. Como, né, nós podemos fazer uma maneira rápida utilizando o comando deslocamento? Então, para nós traçarmos objetos paralelos, né, nós utilizamos então este comando deslocamento, tá? Na versão em inglês antiga, muitos falávamos no AutoCAD era o comando offset, agora em português é o comando deslocamento. Então clicamos no deslocamento, aí o deslocamento vai solicitar, tá, qual que é a distância entre as linhas paralelas. Por exemplo, nós queremos uma distância de 10, então digitamos 10, confirmamos com Enter. A linha de comando pede, selecione o objeto que queremos deslocar. Clicamos na linha, tá, que queremos deslocar, em qualquer ponto da linha, tá? Não precisa ser um ponto de precisão, em qualquer ponto da linha. Em seguida, podemos colocar o objeto para baixo, o mouse, o ponteiro do mouse para baixo ou para cima. Então, colocando para baixo, observe que vai se deslocando para baixo, né? Ele desloca uma única vez, mas o comando não termina. Eu posso clicar na linha e colocando ponteiro do mouse para baixo. Então eu tracei aqui 3, 4, 5 linhas paralelas, ok? Para finalizar, finalizamos com o comando ESC. Então finalizamos o comando deslocamentos. Vou repetir para vocês verem. Selecionei as linhas, vou apagar. Vamos dar um deslocamento de 5, por exemplo. Como é que seria? Então clicamos no deslocamento, vamos dar distância de 5, Enter, clicamos na linha, colocamos o mouse na direção ou para cima ou para baixo, no caso deste exemplo é para baixo, então coloco para baixo, clico para baixo, coloco o mouse para baixo, clico para baixo. Observe que em qualquer ponto da linha, não precisa ser, tá, um ponto de precisão. Clico na linha para baixo, fizemos 3, 4, 5, ok? Finalizamos com o comando ESC. Observe que ela tem, né, todas essas linhas têm um deslocamento de 5 unidades, certo? Bom, professor, se essa linha for inclinada, vou desativar aqui o comando ortogonal, vou clicar numa linha inclinada. Vamos ver, né? Vamos traçar aqui 5 linhas inclinadas também. Então, deslocamento, já está, né, com a distância de 5, então é só eu apertar a tecla Enter. Então, eu clico na seta para baixo, na seta para baixo, na seta para baixo, na seta para baixo. Então, digitamos ou criamos aí, né, 5 linhas paralelas. Ah, professor, quero uma para cima. Seleciona a linha, põe o mouse para cima, 5 linhas paralelas. Ah, professor, se tiver, tá, vou desenhar aqui uma polyline, ok?
uma situação, né, bem diferente. Então, uma linha, um objeto deste modo, como é que ficaria o deslocamento? Então, vamos criar aqui uma paralela a esta linha. Clicamos no deslocamento, por exemplo, que é um deslocamento de 7. 7, Enter, clico no objeto, ponho para baixo, então criei, né, ou criamos uma linha paralela a essa, certo? Objeto, tá? Então, a função deste comando ele é muito prático, ele cria, né, linhas paralelas, certo? Bom, mais um exemplo aqui, se nós desenharmos um retângulo. Vamos desenhar um retângulo 40 por 30, certo? Então, vamos aqui, ó, cliquei no retângulo, repeti o comando aqui para vocês, cliquei no retângulo, clique um ponto, vou clicar em dimensões, então 40, Enter, 30, Enter. Por que 40? Porque é o exercício, né? O exemplo 40 por 30. Então, digitei ou criei repeti o comando, dimensões, 40, Enter, 30, Enter, clico na quadrante superior, está desenhado o retângulo. Então, vamos conferir se ele tem 40 por 30, ok, estará aí, certo? Então, vamos verificar como é que ficaria se nós desenharmos, né, o offset semelhante a um exercício que tem na apostila, desenhar linhas paralelas. Então, eu quero desenhar retângulos paralelos. Clico no comando deslocamento, digito 5, por exemplo, tá? Pode ser qualquer distância, o paralelismo. Vamos supor aqui que a distância entre eles seja 5. Então, clico no retângulo, ponho para fora o mouse e vou clicando sempre no último e colocando para fora. Estará aí desenhado, tá, a quantidade de retângulos, tá, que se forem necessários no desenho. Então, clico no retângulo para baixo, então, e para baixo, para dentro, né? Clicamos no retângulo. Isso serve para o círculo também. Vamos criar, tá? Finalizo o comando com ESC, vamos criar um círculo aqui, por exemplo, de 10, certo? Então, vou ponto central, R, Enter, 10, Enter. Então, eu tenho aqui um círculo, vamos colocar a cota só para vocês verem, tá? Tem um círculo de raio 10. Eu quero fazer um círculo, tá, de 15, 20 e 25. Olha que rápido que é. Clico no comando deslocamento, dou 5, que é o paralelismo, tá? Círculo, fora, círculo, fora, círculo, fora. Observe então que criamos, tá, os, tá, círculos de 15, 20 e 25 de uma maneira bem rápida, ok? É muito utilizado também quando vocês precisarem construir, né, um barracão, uma parede, precisar desenhar linhas paralelas, tá? Por exemplo, tem uma parede, tivermos uma parede aqui representando por esta seta, esta linha, né? Vou apertar o F8 aqui, um tamanho qualquer, tá? Vou digitar aqui o comando, por exemplo, que eu tenho uma distância entre essa linha e a outra, por exemplo, de 2, certo? Então, vou digitar 2, Enter, tá? Colocar o mouse para lá, para a direita ou para a esquerda. Desenhei, tá? Representando aqui uma parede, uma linha paralela a outra, certo? Então, muito útil, tá? Você desenha uma face da parede, verifica a espessura da parede e digita, tá? Uma linha paralela a ela, certo? Bom, então o comando deslocamento é um comando muito útil no dia a dia, tá? Na construção dos desenhos no AutoCAD, ele é muito utilizado, então, para se fazer deslocamento ou paralelismo, né, dos objetos, tá? Então, mais um comando explicado para vocês, certo? Então, lembram deste comando, é muito útil, certo? Bom, o próximo comando, o comando esticar, certo? Por exemplo, já deixei aqui pronto uma peça, por exemplo, vocês terão que fazer essa peça, tá? Representando aqui, né, um objeto, tá? Desenhado aqui, certo? Enfim, eu preciso que essa peça que tem 30 unidades de comprimento seja de 40.
poxa, professor, vou ter que apagar e fazer tudo de novo? Como é que o AutoCAD pode prolongar isso? É muito simples, é utilizar o comando esticar, que está aqui onde eu estou apontando com o mouse, e o comando esticar. Tá? Então, para nós esticarmos essa peça, por exemplo, ela fosse necessária ser de 40. Então, clicamos no comando esticar, selecionamos o desenho, tá? A parte do desenho que queremos esticar, selecionou, confirmo com Enter, e vamos clicar em qualquer ponto da peça, tá? Pode ser no centro do círculo, pode ser aqui na curvatura, no meio do arco da curvatura. Então eu clico. E eu quero de 30 para 40. Então posso ter um ponto de precisão, eu posso também falar que eu quero para 40. Então 30 para 40 eu vou ter que somar 10. Então eu digito 10 na linha de comando, esticou 40. Ok? Então é dessa maneira. Deixa eu repetir o desenho. Por exemplo, eu quero, tá, esticar 40 novamente, mas que esta ranhura venha junto. Então eu vou clicar lá, então, esticar, seleciono a peça, confirmo com Enter, clico no mouse em qualquer ponto da peça, ponho o mouse, tá, para a direita e digito 10, porque 10 é que era de 30 para 40, certo? Então é assim que é utilizado o comando esticar. Observe que a cota até veio junto, tá? Vamos repetir esse comando esticar, tá? Por exemplo, temos aqui dois cômodos, né? Aqui representando aqui de uma construção, um cômodo de 7,4 metros, um outro de 3,2 e a largura de 8. Você quer esticar em 7,4 para, por exemplo, você quer esticar para 9 metros. Quanto que nós temos que somar? 1,6, correto? Então, se não há necessidade de apagar o desenho, então vamos utilizar o comando esticar. Então lembra, comando esticar, clico no comando, seleciono o objeto que desejamos esticar, confirma com Enter, qualquer ponto no desenho, tá? Vou clicar aqui, então vou digitar 1,6, lembra no AutoCAD o ponto é o divisor decimal, confirmo com Enter, então está lá o quarto agora com 9 metros, certo? Então não precisamos apagar a figura. Agora eu quero que esse cômodo aqui tem 3,2, ele passe para 4. Vamos esticá-lo para 4 metros. Então vou clicar no comando esticar, seleciono o objeto, confirmo com Enter, clique em qualquer ponto da peça, tá? Poderia ser na outra extremidade ou poderia ser aqui, tá? Qualquer ponto mesmo. Então digito 0,8, correto? Que era 3,2, 0,8 Enter. Então tenho agora 4,9 metros, certo? Então simples assim, tá? Vou repetir novamente para vocês verem, tá? Então vamos prolongar esse agora, vamos 7,4, vamos para 10 metros, por exemplo. Então, clico no comando, seleciono, confirmo com Enter, vou clicar no desenho, então era 7,4, eu vou para 10, 2,6, Enter, 10 metros. Esse agora eu quero que vá para 5 metros. Então, vamos clicar no comando esticar, vamos selecionar, confirma com Enter, vamos colocar o mouse em qualquer lugar, então 3,2 mais 1,8, então 5 metros. Então está aqui, utilizamos, né, o comando esticar e prolongamos, né, esta figura, certo? Este desenho. Então bem mais fácil, né? Imagine isso, fazer no papel, ter que apagar todo o desenho, refazer o desenho. No AutoCAD também não há necessidade de apagar o desenho. O próprio AutoCAD permite que se prolongue as linhas, certo? Então, o segundo comando, esticar, tá? Foi explicado. Vamos para o próximo comando. Comando é o escala de desenho, não é o escala de impressão. Ser bem claro, vou repetir, não é escala de impressão, é escala de desenho, certo? Então vamos ao comando escala agora. Por exemplo, vou começar do início aqui, vou apagar esse, como se nós tivéssemos um quarteirão aqui, um quadrado, né? 100 por 100, certo? Então vamos desenhar aqui, pegar uma linha, vamos desenhar 100, da maneira mais didática possível, 100, 100
e fechamos com o mouse, certo? Então temos aqui, novamente aqui, um quadrado. Vou colocar uma anotação aqui. Vamos ver se essa anotação vai ser visível. Então tá, tem uma de 100 e outro de 100. Então tem aqui como fosse 100 por 100, se fosse 100 metros, teríamos 100 vezes 100, né? 10.000 metros quadrados ou 1 hectare, certo? Bom, eu quero reduzir este quadrado para metade. Vou ter que desenhar um quadrado 50 por 50? Não há necessidade, tá? Vamos vir aqui no comando escala, que é este botão aqui dentro da aba padrão, no grupo de botões modificar, clico neste botão, tá? Assim que nós clicamos, vai aparecer na linha de comandos escrito escala, selecionar objetos. Então, selecionamos objetos. Confirmo com Enter. Ponto base. Eu posso escolher o ponto base aqui embaixo ou o ponto base aqui em cima. Em qualquer local do desenho, tá? Ou daqui do layout modelo, eu posso clicar em qualquer ponto. Eu vou clicar nesse ponto aqui só para ficar didático, tá? Então, eu cliquei nesse ponto. Observe que eu arrasto o mouse e já está mostrando o aumento e a redução da imagem, tá? Então, cliquei no comando, confirmo com Enter, aí ele vai formar uma figura, tá? Eu já reduziu por 50 por 50 porque eu já tinha o comando. Agora vamos ampliar essa figura, vamos colocar no formato original. Clico, vamos botão escala, seleciono o desenho, confirmo com Enter, ponto base, e agora eu dou a escala. Qual que é a escala que nós queremos? Para aumentar, dobrar, eu coloco a escala 2, tá? Para 1, na verdade não precisa digitar 2 para 1, é só colocar 2, ele já volta para o tamanho original. Então vamos reduzir, tá? Para vocês verem novamente, tá? Clica no comando escala, vou, tá? Selecionar o desenho, confirmo com Enter, vou colocar o ponto base aqui em cima agora, para vocês verem. Coloco aqui embaixo, ali em cima, e ele pergunta aqui, ó, especifique o fator de escala, ou cópia referência. Eu vou fazer diferença, eu vou colocar aqui cópia para vocês verem que ele vai copiar, ele não vai, tá, apagar o desenho original. Eu vou colocar aqui a redução, né? Queremos reduzir pela metade, ou 0,5 ou 1 para 2, quer dizer que 1 para 2 que vamos reduzir o desenho original 2 vezes. Tá lá, 100 duas vezes. Vamos fazer uma redução por 3, então vamos lá novamente. Selecionamos escala, selecionamos o desenho, tá? Maior, né? Não queremos reduzir o primeiro, selecionamos o objeto, ponto base, cópia, vou colocar 1/3, então vai ficar agora reduzido lá a escala, tá? Para 33,3, se estivermos trabalhando em metros, né? 33,3 metros, certo? Então, essa é a mudança de escala do desenho, certo? Então, vou repetir novamente, apagar aqui para vocês verem, tá? Deixa eu verificar se tem alguma, apagar esta linha. Observe aqui, ó, isso aqui é bem interessante, porque se eu fosse selecionar com o marcador verde da direita para a esquerda, eu seleciono toda a linha. Como eu sabia que tinha uma linha oculta lá atrás, que era do retângulo, do quadrado que foi reduzida a escala, eu quero apagá-la. Então, se eu selecionar com o quadrado azul, ou seja, da esquerda para a direita, ele não seleciona a linha maior, apenas a linha maior. Olha a utilidade, né, de conhecer esse tipo de seleção. Então, seleciono e apago. Então, vou fazer novamente a redução da escala para metade. Então, selecionamos, eu vou fazer aqui da ordem, né? Às vezes eu seleciono primeiro e clico lá, mas vamos sempre utilizar didaticamente, selecionar no comando. Ok, selecionei o objeto, confirmo com Enter, vou selecionar a parte inferior, vamos colocar com cópia, vou digitar aqui o 0,5 para vocês verem que é a mesma coisa que 1,2. Tá? Então está aqui reduzido
pela metade. Utilizamos o comando escala, certo? Então é esse que eu queria mostrar para vocês, o uso do comando escala, o uso do comando esticar e o uso do comando deslocamento. Então a aula de hoje é a explicação desses 3 comandos. Fico por aqui e até a próxima aula.